Olá, turma! Na aula de hoje falaremos a respeito do romantismo no Brasil e daremos ênfase à prosa, que teve no romance a sua maior expressão. O grande desenvolvimento que esse gênero experimentou no século XIX tem relação com as transformações sociais ocorridas após a Revolução Burguesa e a Revolução Industrial na Europa. O objetivo dos autores românticos da época era retratar a sociedade burguesa, que também seria o seu maior público leitor. Daí o motivo pelo qual a burguesia é a causa e o objeto das obras literárias desse período. Dentre as características gerais temos a subjetividade, que é a expressão das emoções, dos sentimentos. O sentimento, o amor é algo que vai estar presente dentro das obras. O idealismo, do amor, da mulher, da pátria, do índio. O indianismo, o índio colocado como herói nacional. O anticlassicismo, a aversão ao clássico, às formas, à métrica, à rima. E também um dos objetivos das obras dessa época era agradar o público leitor. Dentre as estratégias que esses autores encontraram para agradar o público foi tornar esses romances acessíveis a um público menos instruído e trazendo descrições abundantes, explicações ao longo do texto e uma linguagem mais clara e direta para melhor entendimento desse público. No Brasil, o desenvolvimento da prosa romântica é paralelo ao desenvolvimento da imprensa no país, que foi introduzida em 1808. Antes da vinda da corte ao Rio de Janeiro, Portugal não permitia o desenvolvimento e a introdução da imprensa aqui no Brasil. A atividade passou a ser desenvolvida somente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, que exigiu o desenvolvimento da colônia para atender ao seu modo de vida. Com o desenvolvimento da imprensa, criou-se um público leitor que impulsionou um grande número de publicações em folhetim, formato que permitiu o surgimento e o desenvolvimento da prosa romântica que, ao lado da poesia, formaram toda a produção literária romântica brasileira. Dentre as principais características, o romance romântico, mais do que as poesias, queria responder e atender aos questionamentos sobre a identidade nacional. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo à tona e reconhecendo todos os espaços que o compunham, não só exaltando uma característica nacional, como a poesia fazia. Era comum a presença do flashback, uma volta ao passado para explicar um fato do presente. O sentimentalismo era mais visível, uma vez que toda a prosa romântica tem história de amor e que tem um amor que tenta quebrar barreiras, terminando com o casamento ou na morte. Geralmente a morte acontecia quando o amor não era mais possível. Essa idealização de um amor que quebra barreiras traz à tona a ideia de um amor que é a única forma de os personagens se purificarem, ou seja, o amor, o casamento, os personagens ficarem juntos era uma maneira de esses personagens se redimirem dos seus pecados. Uma das obras que retrata essa remissão dos pecados através do casamento, através do amor, é a obra Lucília, de José de Alencar. O conflito narrativo na prosa romântica também tinha a idealização de um herói. No entanto, apesar da coragem, da postura idealista e do desejo de justiça e moral, esse herói está inserido no contexto do romance ao qual pertence, podendo também ser uma heroína. O sentimento das personagens e os conflitos desses heróis são mostrados na prosa e há também uma ideia muito forte do bem, mal, verdade, mentira, moral e imoral. O bem e o mal, como já falamos, é uma das características presentes dentro das obras literárias desse período, em que o bem é o lado do herói ou da heroína e ele está sempre lutando em contraste com o mal para alcançar o final feliz. A realidade idealizada, o amor idealizado, a mulher idealizada, o casamento idealizado, valorização do passado histórico, indianismo, heróis e heroínas, enredos e personagens previsíveis, é o que nós chamamos de personagens tipo dentro da literatura. Finais felizes ou trágicos. Dentro dos romances românticos, só há ou finais felizes em que os personagens, o herói e a heroína, ficam juntos no final, ou finais trágicos que acabam com a morte ao observar-se que o amor ele não será correspondido. E também essas obras trazem um papel moralista.
Dentro dos romances românticos, temos 4 tipos de romance: o romance indianista, romance histórico, o romance regional e o romance urbano. Veremos agora as características de cada um deles. O romance indianista é um romance que traz à tona a vida, a cultura, as crenças e os costumes indígenas. O índio surge como um herói, representando o Brasil e os brasileiros, sendo corajoso, forte, heróico, idealizado. Valorização da natureza e o espaço onde ocorre a narrativa remete ao natural, à paisagem brasileira. Exemplos de romance indianista nós temos Iracema, o Guarani e o Ubirajara, todos esses romances sendo de José de Alencar. O romance histórico é o romance que traz um retrato de costumes de uma época passada, sendo um retrato muitas vezes a mistura da ficção e da realidade. Dentre os exemplos de romances históricos que nós temos As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, ambos de José de Alencar. E é importante salientar que os romances indianistas também podem ser considerados históricos, pois além de retratarem o índio, a natureza, a fauna e a flora brasileira, também retratam um determinado momento histórico brasileiro. O romance urbano é um dos romances mais lidos até hoje. Narravam histórias que geralmente ocorriam nas capitais e na alta sociedade. Funcionavam como críticas aos costumes, mostrando à sociedade os interesses desta em uma determinada época. E os heróis e as heroínas desse romance faziam ou não parte dessa alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento. E mais uma vez observamos que o casamento e o amor redimiam as personagens de todo o mal e imoralidade que elas pudessem ter, tal como nos outros tipos de romances românticos. Os exemplos de romances urbanos que nós temos Lucíola, Diva e Senhora e A Viuvinha, todos de José de Alencar, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, de Machado de Assis, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Todas essas obras citadas, exceto Memórias de um Sargento de Milícia, vão retratar a alta sociedade, enquanto que Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, é uma obra que vai um pouco na contramão desses outros romances urbanos, pois vai retratar a periferia, o ambiente periférico, a classe menos abastada. Então, observamos que Memórias de um Sargento de Milícia já é uma obra que está com um pé dentro do realismo, porque já vai trazer as camadas menos favorecidas da sociedade. E o romance regionalista é passado em um ambiente rural, mostrando costumes, valores e uma cultura típica de determinada região. Trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que voltava o seu olhar para as regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. Nesse cenário rural, há um herói do campo, sertanejo, alguém que pertence à sua terra e é retrato desta. É bravo e honrado, preza a moral e os costumes de seu ambiente, colocando-se contrário às liberalidades da cidade e dos homens de lá. Não há tensão social. É importante observar que nesse tipo de romance há ausência de crítica social. Apenas nós temos um retrato de costumes regionais. E um dos exemplos de romances regionalistas que nós temos é Inocência, de Visconde de Itaunay, O Tronco de Ipê, Tio e O Gaúcho, de José de Alencar, e também Escrava Isaura, do Bernardo de Guimarães. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.